Oi pessoal, bom dia. Vamos lá, uma dica rápida aqui para vocês do Training Peaks para a gente conseguir otimizar o entendimento da plataforma, da prescrição do treino e da execução. Bom, peguei aleatoriamente aqui um dos nossos atletas, Ricardo Nunes. Vou escolher aqui um treino dele de corrida intervalada, que foi feita na última quarta-feira, dia 9. Vou abrir aqui o treino para vocês visualizarem e vou rapidamente explicar um pouquinho aqui de todas as métricas, do que está aparecendo, para vocês terem uma compreensão bacana de o que é o treino planejado, qual é a ideia e como é que ele fica depois de executado e salvo para a plataforma, que é onde eu vou analisar todos os dados em seguida. Quando vocês recebem esse treino em planilha, antes de executar, obviamente ele não tem nenhuma cor, né? Essa cor aqui, se ele vai ficar verde, se ele vai ficar amarelo, se ele vai ficar laranja, vermelho, ou um treino cinza, que é um treino extra, vai depender de o que vocês vão executar em relação ao que foi planejado. Tá? Então, se vocês executaram até 20% a mais ou a menos do que foi planejado em termos de tempo, porque a nossa referência aqui é o tempo, ele vai ficar verde. Se esse percentual de execução para mais ou para menos ficar de 20 a 50%, ele vai ficar amarelo. Isso tudo valores aproximados, tá, gente? Na verdade, o verde até o 19%, aí o 20% já é amarelo e assim vai. Mas, basicamente, do que foi exatamente planejado até 20% para mais ou para menos, verde. Entre 20% e 50% no tempo, no volume total do treino, ele vai ficar amarelo. Se foi acima de 50% ou abaixo de 50%, ele vai ficar laranja, uma cor alaranjada mais forte. Não executou o treino, ele vai constar como vermelho. E se você fez um treino extra que não estava planejado, ele vai ficar cinza, ele vai aparecer como um treino cinza na planilha de treinos e eu consigo identificar que foi feito um treino extra e consigo analisar também. Quando vocês recebem o treino e vocês abrem o arquivo para dar uma olhada, aqui em cima vocês têm um título que vai demonstrar qual que é, de maneira geral e resumida, a estratégia. Logo abaixo vocês têm o tempo que ele vai durar, isso aqui vai estar em branco antes de estar executado, isso aqui é uma previsão também, existe a previsão também, mas esse aqui já é do resultado executado. Tá? Logo abaixo vocês têm a estrutura do treino gráfica, mostrando como é que vai ser. Então, poxa, tá bem fácil, ó. Eu vou aquecer 12 minutos, eu tenho uma intensidade ali para eu seguir, eu vou descansar tanto tempo, 2 minutos, depois vou ter uma série intervalada, 6 vezes 4 minutos numa intensidade mais alta, por 2 minutos caminhando. Tá? Além disso, eu tenho essa descrição aqui embaixo, ó, por escrito, vocês também conseguem ver. Tá? E como é que essa intensidade aqui ela é sugerida? Ela é sugerida em cima de uma métrica muito importante para nós, chamada FTP. Eu, inclusive, deixo aqui embaixo ó, em comentários explicando o que é o FTP. No caso da corrida, FTP é Functional Threshold Pace. O que é isso? É o máximo pace, é o máximo de ritmo em minutos por quilômetro que uma pessoa consegue sustentar por uma hora. Então a gente tem esse número para cada um de vocês. Cada um tem o seu número. Tá? E como é que esse número é determinado? A performance de vocês, toda vez que vocês correm, treinam, ou pedalam, ou nadam, e jogam o treino para dentro do Training Peaks, o Training Peaks analisa todos esses números e quando ele identifica uma melhora na performance, ele me avisa de um novo FTP, né? Seja um FTP de corrida, que é pace, seja um FTP de bike, que é, no caso, potência, seja um FTP de natação, que é o pace de natação, quantos metros por minuto vocês estão fazendo na piscina ou na corrida, ou né, no caso da corrida, minutos por quilômetro, e no caso da bicicleta, a gente tem potência para quem usa medidor de potência. Tá? Então, quando vocês recebem essas métricas, elas servem para nós de parâmetro para a gente poder
prescrever as intensidades do treino. A maioria de vocês já está bastante inteirado a isso, mas é importante frisar isso. Quando vocês recebem o treino ainda antes de executar, aqui na coluna que eu estou mostrando, ó, vocês vão receber essa coluna aqui com esses números planejados. A duração, no caso desse treino, 50 minutos. Quando o Ricardo aqui executar, se ele fizer exatamente da maneira como está prescrito, ele vai ter um pace médio de 8 minutos e 6 segundos. Isso conta, inclusive, todas as caminhadas de intervalo. Esse treino vai representar 48 TSS. O que é TSS? É uma outra métrica, é um score, é uma pontuação que considera a duração do treino e a intensidade média do treino. Então, esses números, quando eu estou estruturando o treino e prescrevendo, eles vão resultar em algumas métricas. Tá? Então, da maneira como foi prescrito, com o tempo que eu prescrevi, com a estratégia intervalada, com a intensidade em cima do FTP, esses 50 minutos vão me dar esse pace, vão representar um TSS de 48 e vão ter um IF, que é um Intensity Factor, ou fator de intensidade, de 0,72. Importante vocês entenderem o IF. Toda vez que vocês verem um treino com que o IF está muito alto, e aí considere alto próximo de 1, esse treino pode ter certeza que ele é bem intenso. Tá? Considera que em um treino de 1 hora, se eu tenho um IF de 1, eu estou no meu limite. Se o treino é acima de 1 hora, dificilmente ele vai estar ali no 1 ou muito próximo do 1, só se for realmente um treino muito intenso. Tá? Se for um treino mais curto, meia hora, 40 minutos e muito forte, ele pode estar acima do 1, mas não vai ficar tanto, vai ficar 1,05, 1,1, quem sabe, tá? Mas são treinos extremamente fortes e aí eles têm que ser mais curtos mesmo. Depois de executado, e quando você salva o treino para o Training Peaks, todos os seus números vão vir para essa segunda coluna, que é a coluna de completo, né, o que foi executado. Então, olha, o Ricardo tinha 50 minutos planejado e executou 50 minutos 0,6. Na estratégia que ele seguiu, isso representou 6,79 km, deu um pace médio 7,23, olha, um pouquinho mais forte do que o que estava planejado, significa que ele fez um pouquinho mais intenso, representou um gasto calórico de 637 calorias, não teve um registro de ganho de altimetria, provavelmente muito plano. Olha aqui, ó, o TSS ficou em 58, planejado era 48, porque o pace dele médio foi um pouquinho mais forte. Isso significa que o sistema já está começando a identificar que o Ricardo está numa progressão de performance. Ele está melhorando e daqui a pouco pode surgir um novo FTP. Por isso também se comprova que o IF, 0,79, um pouquinho mais alto que o prescrito, mas tá de acordo, tá bem legal, tá? Ainda teve aqui embaixo, né, aqui você tem uma outra coluna com a média de pace, o máximo que ele atingiu e como ele utilizou a frequência cardíaca, o mínimo, o médio e o máximo dos batimentos cardíacos, tá? A gente ainda pode fazer algumas outras análises, isso fica para um outro dia de dica. Tem várias análises gráficas que a gente pode fazer. Olha, quando eu venho nos arquivos e tal, eu consigo dar uma analisada melhor. Mas esse vídeo já está ficando longo e eu queria passar essas primeiras dicas. Valeu, galera. Qualquer dúvida, estamos aí. Vamos em frente.